Daqui para frente é a série que a gente está estudando. Os outros 3 episódios estão nas nossas plataformas, seja no Spotify, seja no YouTube, você pode acessar se você não viu ainda. E hoje nós chegamos nesse último episódio da série Daqui para Frente, e o nosso tema de hoje é Encorajados pela Esperança. Daqui para frente a gente quer ser encorajado pela esperança. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, nós vamos fazer a leitura. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, e a gente vai fazer a leitura aqui. Encorajados pela esperança. É sobre isso que nós queremos conversar. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28. Daqui para frente. E nós temos refletido sobre como ter uma postura de discípulos nessa perspectiva do século 21. Como ser discípulos de Jesus no século 21. Então, o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 28, versículo 1 em diante. Vamos lá? Estou lendo na NVI, que é a versão que a gente usa aqui na igreja. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos, está indo adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para Galiléia, lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Vamos orar? Deus santo e bendito, tua palavra atravessa o tempo, atravessa as épocas, e ela continua sendo viva, ela continua sendo eficaz. Só a Escritura, e toda a Escritura é inspirada pelo Senhor, e ela é útil, ela é o instrumento do Senhor, ainda no século 21, para que a gente seja edificado, reconstruído, iluminado,
transformado. Que o teu Espírito, nesse momento, opere no meu coração, no coração dos meus irmãos e de todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor, para que ela seja uma bênção e fonte de libertação, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, pessoal, encorajados pela esperança. E aqui nós temos o texto da ressurreição de nosso Senhor. Só isso já seria suficiente para a gente fazer e ficar aqui por muito tempo. Mas eu começo dizendo para vocês que nas últimas 2 semanas a minha família viveu 2 momentos muito difíceis. E quais seriam esses momentos? A segunda-feira do feriado 7 de setembro. 7 de setembro, nós acordamos pela manhã com aqueles telefonemas que vêm logo às 5 da manhã, e você fala assim, cara, aconteceu alguma coisa, porque ninguém liga para ninguém 5 da manhã, não em perfeito juízo, né? E nós tivemos um problema sério, que foi o falecimento do tio da Aline lá em Afonso Cláudio, foi uma coisa repentina, pegou o pessoal bem de surpresa, e aí a gente, ele era até novo, e a gente teve que correr até lá, enfim, não ficou uma situação muito legal. Os avós da Aline já bem mais vividos, bem mais idosos, e nós tivemos que viver essa situação. Ela não foi muito boa, não foi muito confortável. O problema é que praticamente 10 dias depois nós tínhamos uma outra experiência, que era o aniversário de 90 anos do avô da Aline. E foi uma situação muito incrível, porque o pessoal ficou assim, poxa, faleceu fulano, e aí o que a gente faz? A gente faz festa, não faz festa? O que a gente arruma? E aí a gente resolveu falar assim, vamos celebrar a vida. Então, por celebrarmos a vida, a gente vai continuar e nós vamos fazer festa sim. O senhor Romário está fazendo 90 anos, então a gente vai fazer festa sim. E foi um período muito agradável, porque conseguimos juntar a família toda, gente que não se via há algum tempo, não conseguia juntar todo mundo há bastante tempo. E aí foi uma experiência muito legal. Sábado, sem ser esse o outro, foi um período assim muito bacana. O pessoal se divertiu bastante, a gente cantou umas músicas do Inário, a gente orou, agradecemos a Deus, e aquilo foi muito legal. O problema é quando deu segunda-feira, o senhor Romário faleceu. E pensa que você tem que lidar com o luto da mesma família em 15 dias. A gente entendeu depois que, na verdade, foi uma despedida que Deus deu para ele e para todos nós. E meio que uma passagem de faixa, vamos dizer assim. Era mais ou menos assim, olha, a vida tem que se renovar. E como ela se renova, pessoas realmente vão envelhecendo, pessoas realmente vão ficando pelo caminho, e a gente precisa continuar a caminhada. Engraçado é que essas pregações elas já estão prontas desde o mês passado. E eu não sabia que ia viver isso tudo e ia falar de ressurreição hoje. Mas é muito interessante isso. Porque o que nos fortaleceu durante todo esse período, o que fortaleceu e tem fortalecido a família durante todo esse período, esse capítulo da Bíblia, que na verdade está nos 4 evangelhos. Isso tem nos fortalecido. Porque se a cultura brasileira, e quem se apropriava dessa frase de uma maneira muito interessante era o Ariano Suassuna, falecido há alguns anos, mas o Ariano sempre repetia algo que a cultura brasileira fala há muito tempo, de que nós seres humanos somos um cadáver adiado. Nós somos cadáveres adiados. Isso vai acontecer com a gente. Essa realidade da morte vai chegar para nós. Um filósofo do século passado, Jean-Paul Sartre, uma das coisas que mais inquietavam Sartre era exatamente essa realidade da morte. E ele dizia que o ser humano é perturbadoramente livre, e essa liberdade que perturba o ser humano, ela existe. Mas há algo que o ser humano não é livre. Ele não é livre da morte. E isso, para muitas pessoas, é perturbador. Mas, como ser encorajado pela esperança, mesmo sabendo de uma realidade tão perturbadora como essa da morte?
Bom, o texto que nós lemos, ele fala do domingo pela manhã, o domingo em que as mulheres, Maria, Madalena, Salomé, segundo os evangelhos que também têm esse texto, elas vão até o sepulcro porque José de Arimateia havia pegado junto com Nicodemos o corpo de Jesus na sexta-feira e o colocaram na tumba que era de José de Arimateia. Só que como já era sexta-feira de tardinha e os judeus não trabalhavam nesse período, era o Shabá deles, então eles colocam Jesus na tumba e depois disso eles, no domingo pela manhã, vão embalsamar o corpo de Jesus. A grande questão é que as autoridades judaicas mandam um recado para o governador e ele coloca um destacamento romano na porta do sepulcro. Então, além de Cristo estar dentro de uma caverna, uma pedra enorme sendo colocada na porta, um destacamento romano também é colocado na porta. E esse destacamento romano, ele tinha entre 4 e 16 soldados. É porque às vezes a gente ouve e assiste filme e a gente só vê uma dupla ali. Mas normalmente um destacamento romano, uma guarda dessa, ela tinha sempre entre 4 e 16 soldados. Ou seja, Cristo, depois de sofrer por uma noite inteira da quinta-feira, ser crucificado na sexta e morrer entre meio-dia, mais ou menos, e 3 horas da tarde. Então, depois de 12 horas tomando chibatada, pegarem, o Evangelho de Marcos fala que eles pegaram um pedaço de ferro e batiam na cabeça de Jesus, que eles cuspiam nele, que eles zombaram dele, perdeu muito sangue. Depois disso tudo, eles colocam Jesus dentro de uma pedra, que é um sepulcro, rolam na frente, lacram, e um destacamento do império é colocado lá na frente. Só que acontece que Jesus já havia, durante todo o seu ministério, dizendo que era necessário que o Filho do Homem morresse e ressuscitasse. Os profetas do Antigo Testamento sempre falaram que era necessário que o Filho do Homem, é o mesmo Filho do Homem previsto em Daniel capítulo 7, verso 13, que vinha das nuvens, que morresse e ressuscitasse. E agora domingo pela manhã, as mulheres vão para querer embalsamar o corpo de Jesus. A gente não sabe, mas muito provavelmente José de Arimateia e Nicodemos tenham embalsamado o corpo de Jesus. E se a gente assumir essa tese, hoje se você vai num velório, como é? O pessoal tira o líquido do corpo de alguém, não é? E aí ela fica lá e depois a gente enterra. No primeiro século não era assim. Um pano era colocado, você deitava em cima, colocava ervas, virava o corpo, colocava ervas, virava o corpo, e aí você ia fazendo uma camada. E só isso eram mais ou menos uns 50 quilos de erva com mais o pano. E não é o santo sudário que está aí, fique tranquilo. Até porque esse era um ritual muito comum. E o Evangelho de João diz que esse pano está dobrado. Quando Jesus ressuscita. O pano está dobrado. As mulheres chegaram lá e elas estão indo perguntando assim, mas quem vai tirar a pedra para nós? Quem vai tirar a pedra para nós? Aí elas chegam lá pela manhã, a pedra está removida. Os soldados já não estão mais ali. E o pano está dobrado lá dentro. Interessante que Deus é organizado até nisso, né? Até para ressuscitar, Deus é milimétrico. Aí um anjo aparece. Nisso que o anjo aparece, ele fala assim, vocês vieram procurar quem está vivo, morto? Vocês esqueceram que ele falou para vocês que ele ia ressuscitar? E daí elas vão sair correndo, mas a narrativa dos outros evangelhos dizem que elas encontram Jesus do lado de fora e elas acham que é o jardineiro. Aí elas falam assim, se foi você que roubou o corpo do mestre, devolve para nós. Aí Jesus fala assim, Maria, aí ela cai, porque ela não aguenta ouvir a voz do Redentor.
E daí ele diz, olha, dá um pulo lá, avisa para Pedro, é muito legal a narrativa de João, e para os irmãos para me encontrarem na Galileia, como eu avisei a eles, porque o rei estava vivo. Daí a própria narrativa de João vai dizer que João e Pedro vão lá, acham o pano dobrado, não veem Jesus. Aí eles voltam, aí Jesus tem que aparecer lá na casa e Jesus diz, paz seja com vocês. Mas é interessante, quando vocês observarem do verso 7, 8 e 9, quando Jesus fala com as mulheres, salve, a palavra grega aqui é muito bonita, porque ela não é uma palavra de ave, como Gabriel fala quando Jesus vai nascer. A palavra é alegrem-se. Jesus, a primeira aparição dele é alegrem-se, se alegrem. E aí nesse do se alegrem, eles voltam e vão encontrar Jesus para Galileia, na Galileia. Só que o destacamento romano vai conversar com o sinédrio, especialmente com o sumo sacerdote. Porque como é que eles vão ficar? Eles vão morrer. Porque no Império Romano, a lei romana é sua vida pela minha. Se você perder um prisioneiro, você vai morrer. Então Jesus sumiu, eles vão morrer agora. E aí o pessoal inventa uma mentira, pagam por isso, mas inventam uma mentira. E é interessante é que Mateus, quando vai escrever esse texto, um pouco antes do ano 70 a.C., se vocês observarem o verso 17 e 18, naquele contexto, ainda quando Mateus escreve esse texto, essa versão mentirosa ainda estava corrente, como ainda é hoje. Nisso, muda o take, e eles já vão parar na ressurreição, na ascensão de Jesus, quando ele fala, olha, eu recebi toda a autoridade, então vocês vão, preguem o evangelho e testemunhem o que vocês acabaram de ver e testemunhem o que vocês acabaram de viver. É sobre isso que a gente está tratando aqui. Como ser encorajado pela esperança diante de uma circunstância como essa? Pessoal, a primeira coisa que esse texto vai mostrar para nós, especialmente dos versos 1 até o 10, é que ser encorajado pela esperança precisa estar firmado na ressurreição de Jesus. Pastor, melhora esse negócio para mim. Gente, vocês já pararam para pensar na importância da doutrina da ressurreição? Vocês já pararam para pensar nisso? Não? Quando vocês olharem Atos capítulo 2 aí, vocês vão perceber que o cerne do discurso de Pedro, em que 3.000 pessoas vão ser convertidas, ele fala, esse Jesus que vocês mataram ressuscitou dos mortos. Quando eles chegam no capítulo 4, eles estão diante das autoridades judaicas. Qual é o discurso de Pedro e João? O Jesus que vocês mataram ressuscitou dos mortos. Quando nós chegamos, então, em Paulo, Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 11, o Paulo diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o poder que opera dentro de nós pelo Espírito Santo. Quando nós chegamos em Corinto, no capítulo 15, o apóstolo Paulo gasta um tempo enorme dissertando exatamente sobre a ressurreição, dizendo que se a nossa fé em Jesus se resume a essa vida, a esse mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque o cerne da mensagem, eu entendo, a gente fala muito da cruz, e ela é necessária, porque na cruz estávamos sendo crucificados com Jesus, mas nós esquecemos que o sepulcro também está vazio, e que nós estávamos também naquele sepulcro vazio. A mensagem da ressurreição é central para nós, para o nosso cotidiano, pessoal. Pastor, como assim? Eu não consigo entender isso. Bom,
Desde o primeiro século, isso é mais velho do que andar para trás. A gente sempre ficou preocupado com o que vai acontecer com a gente depois da morte. Por que que em Atos capítulo 17, quando Paulo conversa com os filósofos estoicos e epicureus lá no Areópago, por que que quando Paulo fala da ressurreição dos mortos, os caras falam meio assim, Paulo, olha só, sobre essas coisas a gente vai conversar com você depois. Porque na antiguidade, era muito normal falar assim, e vocês ouvem isso direto. Morreu, acabou. Morreu, acabou. Essa ideia de aniquilação da alma, ela era muito corrente naquele período. Os saduceus eram assim. A corrente dos epicureus era assim. Morreu, o que acontece depois? Morreu, acabou. Vocês ouvem muito isso das pessoas. Elas estão preocupadas com o dia a dia e os caras falam assim, cara, o negócio é farra, pinga e foguete e o resto, meu irmão, morreu, acabou. Mas havia uma outra corrente muito interessante no primeiro século, platônica, chamada, Pitágoras também, que chamava transmutação da alma. Vocês conhecem isso hoje em dia, porque toda heresia ela só vai mudar de nome. Ela é a vulgo reencarnação. Só acreditava muito nisso no primeiro século. Só mudou de nome, gente, mas isso é mais velho que andar para trás. O que esses caras falavam assim? Era exatamente o que você tem. Você voltava para o universo e depois você vinha para cá. Voltava para o universo e depois você vinha para cá. Isso era muito normal. Tanto que o pessoal falava assim... Jesus fala em Mateus, aqui no capítulo 16... Quem os homens dizem que eu sou? Aí o pessoal falava, olha, eles estão falando aí que você é João Batista, que reencarnou. Isso era muito comum no primeiro século. Mas o cristianismo... E a verdade bíblica não pode assumir nem aniquilação, nem reencarnação. Isso não tem base nenhuma, nem bíblica, nem filosófica, e muito menos psicológica. Pastor, por quê? Primeiro, psicológica, porque se eu sou resultado de outras vidas, eu acabo com uma coisa muito séria, que é quem eu sou. Eu não sei quem eu sou. E vai ter um problema maior ainda. Eu vou considerar o meu corpo ruim e a minha alma boa. Isso não é bíblico. Porque para a Bíblia, tanto a sua alma quanto o seu corpo, eles são tão imagem e semelhança de Deus puro. Então, a ideia de reencarnação, transmutação da alma, isso é falácia e isso não tem a menor cabimento. Mas a ideia de aniquilação também não tem, porque o que vem depois da morte é o juízo. Porque parábolas como Jesus mesmo conta em Lucas capítulo 16, em que o rico morreu e foi sepultado e está no inferno, e Lázaro foi para o seio de Abraão. Essa é uma realidade em que o texto bíblico vai conduzindo, não existe aniquilação, só há dois caminhos, ou vamos para o juízo eterno, ou vamos para a glória eterna. Não existe outra coisa. Meus irmãos, o que é a vida? A vida é o sopro de Deus. Quando corpo e alma se juntam. E o que é a morte? A morte é quando corpo e alma são separados. E já não há mais alma vivente. Se vocês já foram a um velório, quando Adão foi criado, ele era aquilo ali que estava, o que vocês veem no caixão. Qual é a diferença? A diferença é que Deus faz... sopra e tem vida. Um dia eu estava em casa pela manhã, 6 da manhã, e o vizinho da frente começa a gritar, a Aline acordou, o que está acontecendo? Eu botei uma roupa rápido, desci, tinha uma senhora na frente da minha casa infartando. E eu e um outro vizinho começamos em massagem cardíaca e tal, e eu não sabia nada daquilo, esperando o SAMU chegar, e como é que a gente faz? Eu tomei um susto, porque a senhora deitada só fez assim, ó. Foi.
o sopro voltou para Deus. Esquece, foi, é isso. Agora, qual é a realidade que nós estamos diante aqui e que o cristianismo traz para mim e para você? Não é o fim. Não é o fim. Não tem essa ideia de ficar voltando para cá o tempo todo para tentar fazer disso aqui um lugar melhor e não vai conseguir nunca. Esquece essa furada. Não, pastor, mas é científico, você está ficando louco. Não tem base filosófica, não tem base psicológica, muito menos base teológica. Esquece isso. Não há base para a aniquilação da alma. Ou é juízo, ou o juízo já foi aplicado na cruz e nós estamos com Cristo. Meus irmãos, não percam isso de vista, porque existe solução para a morte. A esperança aqui é porque existe solução para a morte. A Confissão de Westminster é linda, porque o que ela diz sobre quando os santos morrem, eles já desfrutam da presença de Deus. Se vocês souberem, 6 horas da tarde, que eu não estou aqui, aonde vocês podem me procurar? No necrotério, porque eu vou estar lá. Mas aonde eu vou estar com a minha alma? Do lado do meu Redentor, do lado do meu Pai. A esperança precisa estar porque a vida não termina aqui. Nós não podemos esquecer disso. Tim Keller, escrevendo um livro muito legal sobre justiça generosa, ele fala que o nosso grande problema é que a gente acha que a vida toda se resume a esses 70, 80 anos que nós vamos viver. E depois dos 40, os bicos de papagaio vão te matando e o joanete vai arrebentando com você. E você acha que a vida toda é isso. Ela não é sobre isso. O juízo que traria a nossa morte eterna vai nos trazer vida. Ao ressoar da última trombeta, nós ressuscitaremos. Todos ressuscitarão, gente. Todos ressuscitarão. Isso é central para nós. Nós seremos recolhidos e ressuscitaremos. Agora, pastor, quais são as implicações que a gente precisa ter disso? Primeiro, seus pecados foram perdoados. Pastor, você é doido? Por que meus pecados foram perdoados? Jesus morreu pelo quê mesmo? Pelos seus pecados? Se tivesse sobrado meio pecado seu, meio, Jesus estava morto até hoje, mas ele ressuscitou. Por isso não existe acusação contra os filhos de Deus. A ressurreição de Jesus garante que se você veio hoje, ou se você assiste a gente em casa com a consciência pesada por conta de culpa, não é mais necessário, porque a morte não venceu aquele que nos perdoou. A ressurreição é a certeza de que nós somos perdoados. É a certeza de que nada, nenhum escrito de dívida ficou contra nós. Aquilo que nos separava do Salvador não pode mais nos separar, porque fomos perdoados. Meus irmãos, a ressurreição é a maior prova de esperança, porque a partir da ressurreição, você estava dando a sua miséria para o Salvador, mas o Salvador estava dando a graça dele para você, e porque ele ressuscitou, e aí, se não existe pecado, filho, você vai ressuscitar também. Você vai ressuscitar também. No último dia, Paulo falando para os Tessalonicenses, tanto na primeira quanto na segunda epístola, a gente vai se ver de novo. A gente vai se encontrar. A gente vai trocar aquela ideia. E eu fico pensando como vai ser o café redimido dos céus. Como vai ser o café glorificado, gente? Como vai ser o pão de queijo glorificado? Vocês têm noção disso? Como vai ser esse negócio? Como vai ser aquele bolinho de chuva
glorificado no último dia. Como vai ser aquele pão de batata nas bodas do Cordeiro? Agora, porque são 11h30, como é que vai ser a churrasqueira do céu, gente? Com 2 dedos de gordura ou 3, e o Geraldo vai fazer para nós aquele churrasco. É porque vocês acham que a gente vai ser imaterial, essa visão medieval. Ressurreição, corpo e alma de novo. Jesus tinha um corpo ressuscitado e vai comer tilápia com os caras na beirada do mar da Galileia. Ei! Glorificação, ressurreição é sinal de vida eterna. Agora, uma terceira aplicação. Se Jesus resolveu o problema da morte, cara, não existe família que Jesus não possa resgatar. Se Jesus resolveu o problema da morte, não há vida perdida que Jesus não possa resgatar. Não há vida falida, instituição falida, país falido. Não há o que Jesus não possa resgatar. Quando o Filho de Deus entra com o seu poder, com a sua glória, com a sua majestade. E aqui as mulheres tiveram um pouco de dificuldade de reconhecer Jesus. Isso é algo que a gente conversa quando a gente voltar. Os caras em Lucas 24 também tiveram dificuldade em reconhecê-lo a partir do verso 13. Não dá para saber como vai ser o nosso corpo ressuscitado. A gente só sabe que ele vai ser como o de Jesus. Isso a teologia chama de continuidade e descontinuidade. Não dá para saber. Jesus consegue atravessar a parede, olha que doideira. Será que a gente vai... Não sei, também não vou fazer teologia com isso que eu não estou ficando doido. Nem faça teologia com isso para você não ficar doido. O que a gente pode saber é que não existe o que Jesus não possa fazer. Não há doença que Jesus não possa curar. Não há lugar que Jesus não possa entrar. Não há o que Jesus, que irrompeu da morte, a ponto do apóstolo Paulo fazer esse grito. E esse grito é perturbador. Paulo diz: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está o seu aguilhão? No último dia, o que nós vamos observar é Jesus dizendo: tragada foi a morte. Meus irmãos, não se desesperem. Não se desesperem. O Cordeiro de Deus está vivo. Sejam encorajados pela esperança. Vocês ressuscitarão. O Cordeiro de Deus já deu a vida dele por vocês. Não tenham medo. É isso que Jesus fala para aquelas mulheres. Por que é que vocês estão com medo? Não tenham medo. Se alguma coisa te assusta, lembre-se, o Rei de vocês venceu e nós vencemos com Ele. Romanos 5,17, o apóstolo Paulo nos diz que nós reinamos com Cristo em vida. Isso significa que Ele tem velado pelo seu povo. Ele ressuscitou. Encorajados pela esperança, porque a ressurreição é verdade. Mas encorajados pela esperança, porque essa mensagem não morre. Se vocês observarem o que o texto bíblico está falando para vocês, ele é incrível. Ele é incrível. Olha o que acontece no verso 11. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns daquele destacamento dirigiram-se à cidade, contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, verso 12, elaboraram um plano, deram-lhe aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo, enquanto estavam dormindo. É curioso porque pagaram para trair Jesus. Fizeram um julgamento fraudulento, de madrugada.
mentiram na condenação dele durante o julgamento com Pilatos. E agora eles precisam mentir para manter Jesus morto. Isso é engraçado, né? E quando vocês observam o que eu li para vocês no verso 15, assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Perceba, o Evangelho de Mateus vai ser escrito antes do ano 70, quando Roma destrói Jerusalém. Jesus vai morrer possivelmente no ano, vamos botar entre 30 e 35. 30 anos depois, praticamente, o texto bíblico diz: assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E essa versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Mais de 30 anos de uma mentira sendo contada. Há quem diga que uma mentira contada muitas vezes vira verdade, né? Qual é a grande questão, pessoal? Não virou verdade. Não virou verdade. Essa mensagem não morre. Qual mensagem, pastor Rômulo? O Evangelho não morre. Aqui deixa eu só definir com vocês o que é o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 15, rapidamente. Você que está em casa, porque eu ouço todo mundo dizendo assim: prega o Evangelho, prega o Evangelho, prega o Evangelho. Tudo bem. Só que uma coisa que eu não vejo as pessoas fazendo é diferenciar o Evangelho dos efeitos do Evangelho. Ok? Não matar não é o Evangelho. Não roubar não é o Evangelho. Não cobiçar não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho. Isso é efeito do Evangelho. Hoje a gente está na era dos paladinos da justiça social. Justiça social não é o Evangelho. Não é o Evangelho. É efeito do Evangelho. Tem a ver com o Evangelho, mas não é o Evangelho. Isso é claro, porque deixa a Bíblia definir o que é o Evangelho. Porque às vezes a gente fica... Na era dos pregadores da internet, em que as pessoas não têm mais acesso e não querem mais saber de comunidades locais, e a gente vive nesse tempo de discurso. Uma mentira muito bem contada, ela parece verdade. Então deixa a Escritura definir o que é o Evangelho. Para você não achar que está lutando a partir de alguma ideologia ou utopia e achar que isso tem a ver com Jesus. E não tem. Não tem. Porque o que transforma é o Evangelho. É isso que transforma. Vamos ver. Irmãos, quero lembrar-lhes o quê? Verso 1 de 1 Coríntios capítulo 15. Quero lembrar-lhes o Evangelho. E ele vai definir o que é o Evangelho aqui agora. Que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste o quê? Evangelho. Vocês são salvos, porque a única maneira de ser salvo é a partir de reconhecer o Evangelho. E ele vai dizer o que é agora. Desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Vocês podem crer nos efeitos, vocês podem crer no profetinha, vocês podem crer no apóstolozinho, mas na mensagem, na boa notícia, olha o que Paulo vai dizer que é o Evangelho. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado, olha o que é o Evangelho, e ressuscitou. No terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais, essa carta vai ser escrita possivelmente no ano 55 depois de Cristo, dos quais a maioria ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois desses apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Acabou o Evangelho. Isso aqui isso aqui salva. O que salva? Jesus morreu por você, ressuscitou por você.
Isso é o Evangelho. Jesus vai voltar. Isso aqui não morre. Isso é o centro. O resto é desdobramento. O resto é desdobramento. O que é que tem que te gerar esperança? Eu ia para o inferno, mas fui salvo porque alguém tomou o meu lugar. Isso aqui muda todo mundo, gente. Isso aqui dá nova natureza. Isso aqui é nascer de novo. Entender que eu fui crucificado com Jesus. Entender que eu fui ressuscitado com Jesus e eu serei glorificado com Jesus. Isso aqui é o Evangelho. O resto é apêndice. O resto é apêndice. Só que o que acontece? A gente floreia demais. A gente floreia muito. Na nossa geração, então, com essas fatídicas, nefastas políticas de identidade, a gente floreia demais dizendo isso aqui é o Evangelho. Não é o Evangelho. Não é o Evangelho. O Evangelho é a mensagem de Jesus Cristo encarnado. Não há mais de uma raça humana. Não há raça negra, não há raça branca, não há raça parda. Só tem uma raça chamada raça humana. Só há uma raça. Não existe cor preta, não existe cor branca. Branco é sua camisa. Preto é a sua camisa. Porque Romanos 5 nos diz que nós só temos 2 deputados. Ou Adão ou Jesus. Se eu assumo que existe mais de uma raça, eu preciso de um outro salvador. Ou vocês nunca prestaram atenção nisso? Eu vou precisar de um salvador para oriental, eu vou precisar de um salvador para negro, eu vou precisar de um salvador para branco, e não existe isso. Nós viemos de um mesmo casal, que é um casal protótipo, que deu à luz àqueles que têm mais melanina e menos melanina. E todos são salvos pela mesma mensagem, o Evangelho, de que Jesus se encarnou e veio a essa terra, o resto é engenharia social. É isso que unifica a igreja. O projeto Genoma mostrou para nós que entre nós só há 0,2% de diferença de DNA. Não caia nessa catimba do século 21 que veio enganar a gente e dividir a gente. Porque o que vai ficar é o Evangelho. O que vai ficar é homem tendo papel de homem e mulher tendo papel de mulher. O que vem além disso é engenharia social. Pastor, mas foi a linguagem. Não foi a linguagem coisa nenhuma. A linguagem veio dar significado a um Deus que criou todas as coisas e eu tenho que descobrir o que Ele quer. O resto é engenharia social. Chega! Chega! Chega dessa conversa fiada, dividindo pessoas. Aqui não, pregue-se o Evangelho. Cristo Jesus encarnou por todos. Cristo Jesus morreu por nós todos. E Cristo Jesus ressuscitou por todos nós. E é isso que salva os homens. Agora mesmo, porque a gente fica brigando uns com os outros, se digladiando uns com os outros. Eu quero convidar você a pegar o melhor que você tem e dar para esses meninos que a gente está tentando ajudar a reconstruir aqui a obra social deles. Porque um monte de bandido foi lá e roubou o negócio. Então, primeiro, ore pelos bandidos, pela conversão deles. Isso é o efeito do Evangelho. Segundo, ajude a transformá-los. Mudamos uma realidade social, mudamos, mas só vamos ter justiça quando as pessoas nascerem de novo. Se elas não nascerem de novo, nós arrebentaremos com a sociedade de novo. Está faltando 30 dias para a eleição. Se você acha que algum desses caras que nós vamos votar e devemos votar, respeitar e honrar, se você acha que algum desses caras vai mudar o mundo, você está no lugar errado, não volte mais aqui. Porque a política não é redentora, quem salva é Cristo. Se eles tiverem o coração regenerado, uma nova vida, nós teremos um pouco mais de justiça, sim. Nós precisamos necessariamente ajudar as pessoas, amar as pessoas, mas o que transforma o mundo é essa mensagem: Jesus Cristo está vivo. Humilhe-se diante dele, humilhe-se diante dele, humilhe-se diante dos pés de Jesus. Agora, nessa semana, as Nações Unidas se reuniram, uma acusação, por exemplo, grave, meus irmãos, feita. Possivelmente a China tem campos de concentração. Tem noção do que é isso? Com cristãos e com muçulmanos.
A religião mais perseguida do mundo é o cristianismo. Nós temos um irmão que nós ajudamos aqui, que ele está na Jordânia. Sabe o que ele faz? Ele compra meninas a preço de pinga, porque elas seriam vendidas para o mercado sexual de escravos. Você tem noção do que é isso? Vendida a dinheiro de cachaça. Você compra, é mais caro um litro de cachaça do que a vida de uma menina dessa. Se nós não pregarmos o evangelho, a gente fica preso nessa bolha, achando que a vida é isso. Só que vocês são tão enviesados, vocês estão tão malignizados de coração, que vocês estão agora, nesse exato momento, e você que está em casa, procurando qual é o meu lado. Isso é demoníaco. Eu estou tentando pregar a Bíblia, vocês estão pregando. Não, o pastor é mais à direita. Não, o pastor é mais à esquerda. Demônio! Demoníaco! Isso é demoníaco! Parem com essa palhaçada! Voltem-se para o Evangelho! Arrependam-se dos seus pecados! E parem com essa engenharia social demoníaca! Cristo está vivo pelos séculos dos séculos. É essa mensagem que salva, é essa mensagem que transforma, e é essa mensagem que não vai morrer. Porque agora a última moda é o Jesus que virou, não, esse ano tá massa. É o Jesus que é menino, pobre, preto, nascido na mangueira. Não, Jesus é judeu, homem, ele foi prometido para Abraão. Ele é a descendência de Davi, ele tem que ser judeu. Não, mas Deus é uma mulher negra. Não, não é. Deus é espírito, ele não é nem homem nem mulher. Deus é espírito. Deus é espírito. Cara, volta para o cerne que é Jesus Cristo. É a simplicidade do que tem que voltar. Para de fugir para esse monte de gambiarra e volta para a mensagem do Salvador encarnado que veio morrer por uma raça caída e queria para o inferno. Ponto. Ele ressuscitou dos mortos. Ponto. E ele vai voltar. Ponto. O resto é desdobramento que a gente faz a partir daí. Essa mensagem não morre. Mas se vocês não se atentarem, esse século vai roubar a mente de vocês e o coração de vocês. Quando vocês perceberem, vocês viraram militantes de rede social, brigando com o pai, com a mãe, com o tio, com o avô, com a avó, achando que está fazendo disso aqui um mundo melhor. Louco, doente, você que está em casa, doente. Isso é loucura. A mensagem que não morre é o Evangelho, Cristo. E só para eu terminar esse argumento, para eu acabar aqui, é o seguinte. Há mais de 100 anos a gente está lutando contra essa loucura no mundo moderno. Essa ideia de que a Bíblia não é a palavra de Deus. Essa ideia de que Jesus não é o Salvador. Que o que importa é você ser moralmente bom. Homens como Schaeffer, Van Til, homens como Karl McIntyre, como Gresham Machen, os caras, sabe? A mensagem não morreu. E a gente está aqui, domingo de manhã, pregando essa mensagem. Meus irmãos, voltem para Jesus, voltem para o Evangelho. É isso que vai nos dar esperança. Cristo está vivo. É possível um mundo melhor a partir de Jesus. Cristo está vivo. E aí eu termino falando de esperança com vocês, porque dos versos 18 em diante, há uma coisa muito séria aqui. Muito séria. Primeiro Jesus diz, eu recebi a autoridade. Depois ele comissiona a gente. Depois ele diz, eu vou estar com vocês. Isso aqui é interessante. Encorajados pela esperança por ter um propósito de vida. Por ter foco na missão. Propósito de vida. Muitos de vocês já perderam os cabelos porque não têm um propósito de vida. Correndo atrás do rabo igual cobra. O propósito de vida está aqui. Testemunhar. É isso. A vida é sobre a ressurreição. Testemunho.
testemunho. Testemunho. É só isso. Como pastor? A ordem já foi dada e o poder já foi dado. Testemunho. Pastor, não sei pregar. Não importa, testemunho. Testemunho requer vivência. Testemunho requer comunhão. Testemunho requer exemplo. Testemunho, porque aconteceu comigo. Aconteceu comigo, olha para mim. Olha como eu era. Olha o que aconteceu agora. Olha de onde eu fui tirado. Olha para onde eu vou. Quer ir comigo? Segura na minha mão. E vamos. Propósito de vida. Projeto de vida. Vamos. Vamos comigo. Esse é o propósito da sua vida, filho. É por isso que carreira nunca resolveu o seu problema. Casamento nunca resolveu o seu problema. Matrimônio, mas filhos nunca resolveram o seu problema. Passar em concurso público nunca resolveu o problema. Por quê? Porque meu alvo é Cristo. Meu alvo é a ressurreição dos mortos. Meu alvo é que essa mensagem continue sendo pregada. J.I. Packer diz algo muito interessante num livro chamado Alegre-se os Povos. Ele diz, nós não pregamos o Evangelho e não testemunhamos de Jesus para que as pessoas se convertam. A gente testemunha de Jesus para que a glória dele seja vista. Quem vai converter, eu não tenho a menor ideia. Eu não sei. Eu estou pregando. Tem um monte de gente que depois que eu dei uns gritos aqui já desligaram o negócio e me chamaram de fundamentalista. Não estou nem aí. Eu não sei quem vai converter. Eu não tenho ideia. Porque eu não estou pregando para que as pessoas necessariamente se convertam. Eu não consigo viver sem testemunhar. Você não está entendendo? Eu não sou mais o que eu era, eu fui mudado. Eu sou uma nova pessoa, tenho uma nova criatura que sou eu. Eu não estou mais em Adão, eu estou em Cristo. Então não dá, cara. É no cafezinho com a galera da empresa, eu não tenho como ser do mesmo jeito que eu era, não rola. O meu padrão é Cristo. E no bate-papo do happy hour, sexta-feira à noite, cara, eu sou o mesmo, eu sou Cristo. Mas e com a galera da família, eu sou o mesmo, eu sou Cristo. Não tem jeito, eu fui mudado, é o testemunho que está em mim, é quem eu sou. Ele me fez de novo. Ele me fez de novo. Ele me fez de novo. Eu não consigo ser diferente. Pessoal, ele mudou a vida de vocês. Então, o que vocês levam para casa hoje? Encorajados pela esperança de que a morte, que era uma realidade, não é mais para vocês. Ninguém está negando isso. O que eu estou negando é o poder da morte sobre vocês. Sejam testemunhas desse evangelho que não morre, que não morrerá nunca, que continuará vivo pelos séculos dos séculos. Porque nós vamos adentrar a eternidade. E o que nós vamos fazer na eternidade, pessoal? Você vai continuar falando das grandezas de Deus a eternidade toda. Leva isso para casa. Se essa mensagem da ressurreição de Jesus não encheu o seu coração, você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Foi isso aqui que mudou o Império Romano. Foi essa mensagem que mudou a mente, forjou sociedades. Cristo. Cristo. Só Cristo. Só Cristo.